pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores, que na linha de frente nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam. Sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio. Venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil, que tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida. Pátria Amada Brasil. O alastramento da epidemia para dentro da melhor técnica, fazer o espraiamento, né, da curva de infecção, mas a gente tem que pensar na logística, né?
há necessidade premente da gente manter a logística funcionando. Vários decretos de restrições foram sendo estabelecidos ao longo do tempo e a gente sentiu a necessidade de tentar coordenar isso aqui até dentro de uma prerrogativa constitucional, né? Porque no final das contas a União tem a atribuição de legislar sobre a matéria em função das rodovias, dos portos, dos aeroportos, das ferrovias, fazerem essa ligação entre as unidades da federação. Criamos e vamos positivar na legislação o Conselho Nacional dos Secretários de Transporte. Fizemos a primeira reunião sexta-feira e agradeço a todos os governadores por terem disponibilizado seus secretários. As conversas estão sendo de alto nível. Eu tenho certeza que a gente vai poder corrigir algumas questões que nós observamos ao longo desse processo e que vão ser fundamentais para manter o abastecimento por algum tempo. E aí eu vou fazer alguns alertas. Primeiro, é fundamental a gente manter o transporte rodoviário de carga. E nós estamos tendo uma série de dificuldades. Alguns decretos, quando fizeram os fechamentos de comércio, né, de indústria, fechou bar, restaurante, borracharia, esses decretos eles não fizeram uma exclusão expressa daquelas estruturas de suporte ao transporte. E elas têm que funcionar, porque senão o caminhoneiro não vai ter condição de operar. O caminhão vai continuar quebrando, vai continuar necessitando de reparo em pneu, vai precisar ter que ir para borracharia, oficina mecânica, enfim. Então nós precisamos ajustar essas coisas para que o caminhoneiro possa trabalhar. Os caminhoneiros estão reclamando muito da falta de alimentação na beira da estrada. E aí o que vai acontecer? Eles vão começar a encostar o caminhão porque eles não estão tendo condição de trabalho. Senhores, eu me comunico, eu estou em 70 grupos de WhatsApp de caminhoneiros. Cada grupo tem em torno de, média de 200 caminhoneiros. Então eu me comunico quase que diariamente, na medida do possível, com 14 mil caminhoneiros que representam uma massa de 2 milhões de caminhoneiros que estão rodando em nossas estradas. Há uma situação de desespero por falta de estrutura de suporte. Eu vou me permitir ler uma mensagem que eu recebi hoje, e eu tenho recebido várias, e peço desculpas, e preciso ser breve, eu sei disso, mas eu recebo todo dia mensagem como essa. Bom dia, ministro, meu nome é Antônio Gomes, sou caminhoneiro autônomo, estou em Tubiara, Goiás, com caminhão parado. Estou citando o exemplo de Goiás, não está aqui na nossa videoconferência, mas acontece em todos os estados. Impossibilidade de seguir viagem, pois estou com 3 molas quebradas, um pneu furado. Mas o prefeito mandou fechar tudo, fechar borracharia, casa de peça, oficina mecânica. Por favor, nos ajude, estamos morrendo. Vários caminhoneiros têm dito, eu vou parar, eu vou deixar de trabalhar, porque eu não tenho mais condição de trabalho. E aí, o desabastecimento virá. Todo esforço que os senhores estão fazendo, e é um esforço louvável, irá por água abaixo, porque vai faltar o alimento na prateleira. Isso pode acontecer tão mais rápido ou tão mais breve quanto a gente puder perceber a necessidade de manter determinadas estruturas funcionando. Nós estamos tentando incentivar os caminhoneiros, passei o final de semana conversando com lideranças, vamos liberar a partir de hoje a pesagem em rodovias federais administradas diretamente, em rodovias federais concedidas. Combinamos com as concessionárias de rodovia que não haverá reequilíbrio econômico e financeiro nos contratos em função dessas pesagens. Os centros de atendimento ao usuário fornecerão equipamentos de proteção individual para o trabalho. O caminhoneiro está pedindo coisa muito simples. Eles falam às vezes, ministro, eu preciso do EPI, eu preciso de uma máscara, eu preciso de uma luva. E nós vamos fornecer isso nos centros de atendimento ao usuário nas concessionárias, nos postos do SESC-Senat. Nós vamos incluir os caminhoneiros na campanha de vacinação da gripe também. Agora é importante, por exemplo, em alguns estados, as instalações do SESC-Senat, que vão ser bases de apoio para nós, bases de apoio importantes, elas precisam funcionar. A gente precisa dessas instalações de suporte que o caminhoneiro conhece, e a gente consegue coordenar melhor essa ação de suporte, de triagem de saúde. Então é importante que essas instalações estejam abertas. Algumas indústrias já têm nos procurado dizendo, olha, vou ter dificuldade de fornecer papel.
vou ter dificuldade, a indústria química está preocupada, porque vai ter dificuldade de fornecer cloro, de fornecer insumos para o próprio abastecimento de água, que vai ser fundamental também nesse momento. Então, eu faço um apelo para que a gente possa rever, e a maioria dos estados tem acudido a essa solicitação, essas questões restritivas. E é bom lembrar o seguinte, os governadores são os espelhos para os prefeitos. Quando o governador toma uma medida, o prefeito vai lá e copia essa medida. Então, o governador bloqueia determinados negócios no âmbito do estado, o prefeito faz a mesma coisa no âmbito do município, muitas vezes sem a inteligência técnica, porque os governadores estão com suporte da turma de saúde, de epidemiologia, estão fazendo isso com base em constatações técnicas, suporte muitas vezes, como é o caso de São Paulo, de consultorias de alto nível. Os prefeitos, às vezes, não têm esse suporte técnico, mas copiam medidas que os governadores estão tomando, e o que é pior, às vezes extrapolando. Tem prefeito que está fazendo barreira física na estrada, para que não passe, não circule nada. E aí nós vamos ter um problema sério, nós vamos ter um colapso de abastecimento. Para que as medidas sejam eficazes do ponto de vista sanitário, entendo, apesar de não ser um especialista no assunto, há de se ter o abastecimento, porque quando faltar o abastecimento, vai haver a flexibilização. E aí tudo que foi feito vai cair no descrédito. Então é necessário a gente pensar naquilo que tem que funcionar neste momento, porque senão a gente não vai ter onde fazer manutenção das ambulâncias, porque as concessionárias estão fechadas, não teremos as oficinas, não teremos as borracharias, por exemplo, boa parte dos pneus consumidos pelos caminhões hoje no Brasil são pneus recalchutados, recapados. E a indústria que trabalha com essa recalchutagem tem que funcionar, porque daqui a pouco vai faltar pneu no mercado. E essas coisas são rápidas. Então eu peço atenção para isso. Outra situação que está acontecendo, proibição de realização de obras em alguns estados. Senhores, estamos no período de chuvas. Nós estamos tendo problemas com rodovias, principalmente no Sudeste e no Nordeste. Hoje a 232 arrebentou. Então, se nós não conseguirmos chegar para fazer manutenção das rodovias, as rodovias vão ficar interrompidas. Porque bueiro vai continuar estourando, continua chovendo. Hoje a 232 arrebentou em Pernambuco. Nós tivemos uma série de problemas no Espírito Santo. Vamos ter queda de barreiras eventualmente se chover. Tivemos problemas em Minas Gerais, quedas de barreira, interrupções de rodovia, estouro de bueiro. Se a gente não conseguir chegar para fazer a manutenção, nós não vamos conseguir restabelecer o fluxo. Vamos ter um problema de circulação de mercadorias e isso vai gerar o desabastecimento. Uma coisa que nós estamos fazendo, transporte aéreo vis-à-vis transporte rodoviário interestadual de passageiros. A situação do transporte aéreo, está todo mundo muito preocupado com os aeroportos. Vamos fechar aeroportos? Acho que não é adequado, não dá para fechar. Senhores, nós temos 26 mil brasileiros no exterior que vão precisar ser repatriados, vão precisar chegar ao Brasil. É lógico, e dá para fazer toda uma coordenação de vigilância sanitária federal com vigilância dos estados para fazer o suporte e o monitoramento dessas pessoas. Mas não podemos lembrar que ainda na crise, ainda que eles estejam vindo do exterior, são brasileiros e precisam do nosso acolhimento. Além disso, é bom lembrar que a balança comercial brasileira no que diz respeito a medicamentos e insumos médicos é extremamente negativa. Nós vamos precisar, neste momento, importar insumo para a fabricação de álcool em gel, porque o emulsificante é importado. Nós vamos precisar trazer máscaras que estão sendo compradas no exterior, respiradores estão sendo comprados no exterior. Muitos desses produtos estão vindo no porão dos aviões. E a malha aérea ia ficar completamente paralisada já a partir dessa semana. O que nós estamos fazendo? Em conversa com as companhias aéreas, estamos vendo o seguinte: olha, Latam, você vendeu 20 bilhetes para esse trecho, Gol, você vendeu 30, você vendeu 10, então nós vamos condensar isso num avião só. Uma companhia vai fazer uma perna, a outra companhia vai fazer outra perna, nós vamos distribuir as malhas entre as companhias. Então vai ter só uma companhia operando determinada perna para que a gente possa manter minimamente o fluxo de profissionais de saúde, o fluxo de pessoas que necessariamente precisam
se deslocar para um tratamento de saúde importante, para um transplante, o órgão que vai chegar por meio de um transplante, e que usam, às vezes, o porão das aeronaves comerciais, o medicamento, etc. Então, não dá para interromper completamente o fluxo, mas nós estamos numa situação de transporte aéreo, tanto doméstico quanto internacional, praticamente paralisado, e estamos tomando medidas para ter o mínimo de atendimento possível, porque senão, quando precisarmos uma viagem de urgência para resolver até um problema de suporte aos próprios estados na área de saúde, nós vamos ter dificuldade, e é importante manter esse serviço operando. Desde sexta-feira, a Anvisa autorizou que as secretarias de saúde dos estados possam complementar o esforço da Anvisa no que diz respeito à triagem de pessoas que chegam nos aeroportos. E estou falando dos aeroportos porque isso reflete também no transporte rodoviário interestadual de passageiros. Entendo a necessidade de fazer o bloqueio, mas temos que pensar o seguinte: existem pessoas que foram para os estados para trabalhar, estão ficando sem ocupação, acumularam uma parte um pouquinho de dinheiro e querem voltar para suas localidades de origem para passar esse momento de crise em casa com um custo menor. Entendo que é preciso dar um prazo para que essas pessoas possam se programar e aí sim interromper o transporte de passageiros. A ideia é nós fazermos uma proposta no grupo de secretários de transporte hoje, para que todos avaliem, nos dê o retorno e a gente publique uma resolução do do comitê de operação de crise, do comitê de crise, estabelecendo como é que vai se dar a interrupção, quando que ela vai se dar, quando que a gente vai deixar de pagar a passagem, até que dia que as pessoas podem viajar, e as medidas sanitárias para os ônibus a partir do momento, enquanto eles estiverem funcionando. Mas acho que nós temos que dar a oportunidade para a população se preparar para poder fazer os seus últimos deslocamentos, então a gente precisaria de um tempo para que isso aconteça. Nos portos, nós estamos tentando manter o porto funcionando. É importante que os insumos médicos e a exportação está saindo por esses portos. Entendo que nós temos que manter a economia funcionando minimamente, então isso é importante para Santos, isso é importante para Paranaguá, isso é importante para Sepetiba. Tomamos várias medidas, por exemplo, a adoção da escalação eletrônica, que antes tinham vários portos que a escalação era parede, então tinha aglomeração de funcionários, triagem e distribuição de EPI para os portuários, liberação da biometria, fornecimento de álcool em gel, assistência de saúde, estabelecemos a quarentena obrigatória para tripulante e embarcações, então a embarcação para, o tripulante vai estar obrigatoriamente de quarentena e não vai poder descer no porto, isso para diminuir a circulação de pessoas. A não escalação de vulneráveis, de pessoas com idade, de trabalhadores portuários avulsos, com estabelecimento da renda mínima, de uma compensação salarial financeira que vai vir do operador portuário, e depois nós vamos fazer esse reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Então a gente está tentando manter os portos funcionando desta forma. Ferrovias, as ferrovias de carga estão dispostas a transportar material que seja necessário para o enfrentamento da crise, até gratuitamente. Eles estão doando espaço nas locomotivas para fazer isso, fazer esse transporte de carga. Com relação ao transporte de passageiros, nós temos aí duas ferrovias, a Estrada de Ferro Vitória-Minas e a Estrada de Ferro dos Carajás. Entendo que os governadores querem suspender esse serviço, não temos objeção, e a ideia é que nessa minuta de resolução que nós vamos submeter os secretários de transporte hoje à tarde, a gente já delibere também sobre isso e possa fazer a suspensão imediata do serviço de passageiros nessas duas ferrovias. Enfim, basicamente são essas as questões. Eu peço atenção para a questão da manutenção da rodovia, das empresas que vão ter que fornecer insumos para que a gente possa fazer essa manutenção, das oficinas, das borracharias, para que a gente mantenha o transporte rodoviário de carga. E outra coisa, nós precisamos de uma atitude positiva para os profissionais do transporte. A gente tem visto várias homenagens, justas homenagens
aos profissionais da saúde, aos profissionais da segurança pública. Está na hora da gente fazer a mesma coisa para os profissionais de transporte, porque eles estão com medo. Eles estão com medo de trabalhar, eles estão querendo encostar os seus caminhões, cuidar das suas famílias, não fazer o transporte. E se a gente não for rápido, nós vamos enfrentar o desabastecimento. Pode ser que daqui a pouco a gente não tenha determinados produtos em prateleira. E, gente, como o isolamento é total e muito provavelmente necessário, as indústrias vão deixar de produzir determinados insumos, porque também não adianta ter o transporte funcionando se o cara não tiver o que carregar. Eu preservo a indústria de alimento, mas não preservo a indústria de embalagem. Em algum momento, nós não vamos perceber alguma coisa, e aí nós vamos ter desabastecimento. Se houver o desabastecimento, vamos ter o caos instalado, e as medidas sanitárias corretas poderão passar a ser questionadas pela sociedade. Então é muito importante que a logística funcione nesse momento. Entendo que a criação do grupo agora de secretários de transporte foi um grande ganho nessa coordenação. A primeira reunião foi excepcional em termos de medidas. Houve um desconforto com relação à publicação da MP final de semana, que tratou, por exemplo, do transporte intermunicipal. Isso já foi conversado, e para ter o caminho mais rápido, a Anvisa, no dia de hoje, vai estabelecer uma delegação de competência para as autoridades de vigilância estaduais darem o suporte técnico para que o transporte intermunicipal possa ser cancelado. O que está acontecendo, então? Os secretários trazem um problema. Nós erramos, por exemplo, na publicação de uma medida provisória num dispositivo, isso desagradou. Traz para cá, a gente vai tomar uma providência para corrigir. A mesma coisa, saiu um decreto no Estado, eles estão botando os decretos no grupo, e a gente olha e diz, gente, acho que faltou uma excepcionalização mais clara disso. A gente pode resolver o problema nesse aspecto. Então isso é importante. Então a gente está conseguindo ajustar os decretos. Gente, o porto também vai. E aí nós vamos fechar o porto? Vamos bloquear a economia como um todo? Fechamento, isolamento total? Talvez isso não seja possível. Algum nível de risco, infelizmente, nós vamos ter que correr. Porque se eu quiser o nível 0 de risco, vai ter desabastecimento. Vai ter desabastecimento. Isso vai ficar na conta do governador. Vai ficar na nossa conta. A população não vai entender. Então a gente precisa ter equilíbrio. Será que a gente não consegue estabelecer algum tipo de medida sanitária nos postos de combustível, nos restaurantes da estrada? Está faltando o básico nas estradas. O caminhoneiro não está tendo onde lavar a mão. Não tem, às vezes, a disponibilização de uma torneira digna com água e sabão. Eles estão pedindo, na verdade, condição sanitária nos banheiros. Agora, proibir o cara de fazer a refeição, será que é o caminho adequado? Essa pergunta nós temos que nos fazer. Porque se nós matarmos o transporte rodoviário de carga, principalmente, nós vamos ter o efeito da greve dos caminhoneiros de 2018 combinado com a crise do coronavírus. E eu tenho certeza que ninguém quer isso. Então, a nossa responsabilidade aqui no Ministério da Infraestrutura e a responsabilidade das secretarias de transporte nos estados será manter essa logística funcionando. E lembre-se que os governadores são espelhos para os prefeitos. O que o governador está fazendo está sendo copiado pela prefeitura. Então a gente tem que ter muita coordenação e muita inteligência nessas medidas para não gerar uma crise de abastecimento, para não faltar o cloro, para não faltar o insumo para o tratamento de água, para não faltar o produto químico para tratamento de água, para não faltar o papel higiênico. E nós precisamos de mensagens de apoio para o caminhoneiro, para ele se sentir estimulado, porque o que está acontecendo nas estradas? E eu recebi isso de um caminhoneiro também, e eu vou ler para os senhores. Num posto na estrada, proibida a entrada de motoristas para utilizar o ambiente, isso está acontecendo em empresas também, proibida a entrada de motoristas para utilizar o ambiente de vestuário e refeitório. A permanência de motoristas será restrita. Então, assim, estão tratando o caminhoneiro agora como um leproso, porque ele pode ser um veículo. Gente, claro que pode, mas esse cara está transportando a nossa carga, vai garantir o nosso sustento, o abastecimento dos supermercados. Então não adianta também
estabelecer um fechamento. A farmácia vai funcionar, o supermercado vai funcionar se a prateleira do supermercado não estiver abastecida. Até agora nós conseguimos manter o abastecimento, mas a quantidade de caminhoneiros deixando de trabalhar está aumentando muito rapidamente, porque eles estão sendo maltratados nas estradas, eles estão sendo discriminados, eles não estão tendo onde fazer refeição. E aí é o meu apelo aos senhores, nós temos que rever isso imediatamente. Sei que alguns governos do estado já reviram, né, já estão preocupados com isso, mas a gente corre sim um risco de desabastecimento, a gente precisa andar rápido para que isso não aconteça e a gente mantenha pelo menos essa parte funcionando convenientemente. Perdoe-me porque talvez tenha me estendido um pouco mais, e eu acho que a necessidade me obriga até a ser um pouco enfático em algumas questões, e cumprimento a todos, porque estamos vendo aqui esforço sincero, estamos vendo aqui muita vontade de resolver os problemas nos seus estados, muito empenho, muita preocupação, a irritação, o nervosismo, às vezes é normal pela situação de estresse que a crise impõe, a gente compreende isso naturalmente. Eu peço compreensão dos senhores para essas questões que nós colocamos agora.